É impossível no momento desses não abordar e não querer saber como é que está a cabeça dos professores. É um momento de transição, de transformação, de superação para todo mundo e para eles também, vivenciando uma nova realidade. A psicóloga Lilian Machado trabalha com os professores, com um grupo de professores, numa terapia coletiva, pode-se dizer assim, né, Lilian? Justamente verificando e conferindo de perto como é que está a cabeça deles, como é que eles estão se sentindo neste momento. E aí eu te pergunto, o que tu percebeu de início, no início desse trabalho, qual o principal foco que te chamou mais atenção? Olha, Lina, o que me chamou a atenção, o nível de comprometimento e de estresse que eles estão vivendo, até porque eles têm um período de muita exigência consigo mesmo, como desenvolver o trabalho, como é que vão se adequar para essa realidade que a pandemia trouxe. Isso trouxe bastante desgastes, né, dentro da rotina deles e também no convívio interpessoal, seja com as suas famílias, nos seus ambientes de casa. Isso nos chamou bastante atenção, né? Porque a falta de troca de informações de como eles estão se sentindo fez com que eles se sentissem muito responsáveis por tudo isso. Então, o pico de estresse, a questão da necessidade de compartilhar e não ter com quem fazer isso, a alteração da rotina trouxe um desgaste bastante emocional para todos eles. Lilian, para todos representou um novo momento e uma nova realidade, né? Porque eles tiveram que readequar toda a estrutura de trabalho deles dentro de um período de incerteza, né? Como é que funcionou isso? Esse foi um dos embates que eles trouxeram, né? Como se adequar. Eles criaram algumas estratégias e uma das coisas que eu vi que deixou muito eles inquietos, até insatisfeitos, é que parecia que não dava resultado o trabalho deles. É aquela questão de o professor, o educador tem muito disso, de oferecer o seu melhor. E uma das falas que eu trazia muito para eles, não ofereçam apenas o melhor, ofereçam aquilo que é necessário, porque às vezes o necessário é o que nos deixa menos frustrados com a realidade atual, né? E a relação deles em casa, com os alunos, como é que se estabeleceu isso? Teve dificuldade? Com certeza teve, né? Mas como é que eles encaminharam essa situação? O que aconteceu que eu percebi que eles fizeram muita troca entre eles, né? Trazendo algumas informações, como o que estava dando certo para um, ou o que estava dando prejuízo para outros. Essa troca que foi necessária nesse processo que a gente fez de trabalho com eles, foi essa prática. Compartilhem com uns com os outros, para tentar entender que isso é uma coisa que está acontecendo numa coletividade, não algo tão individual. Ameniza a sofrência deles e o nível de exigência que eles têm consigo mesmo também. A gente percebeu que muitos professores tiveram dificuldade, principalmente na parte tecnológica. Nem todo mundo era tão conectado, nem todo mundo sabe muito sobre isso. E aí a gente sabe que também resultou sofrimento por parte de alguns e soubemos também que muitos até se deprimiram em função dessa incapacidade, entre aspas, de conseguir executar o seu trabalho com essa nova ferramenta. Essa nova ferramenta trouxe surpresa para muitos deles, né? Porque até então, quando eles estavam dentro da sala de aula, não era tão necessário. E esse enfrentamento foi, como tu mesmo trouxe, uma sofrência para muitos deles. Eles tiveram que buscar informação, buscar ajuda. E essa questão de fazer essa troca também gerou certos conflitos entre eles, né? Até que ponto a tecnologia estava beneficiando, desde a questão da imagem, de tudo que era trazido para os alunos na questão do ensino, né? E houve toda uma procura, mas uma sofrência bem intensa. Boa tua colocação nesse sentido, né? E aí a troca de informações foi necessária para que amenizasse isso, né? Estar distante do olho no olho com o aluno. Muito difícil para eles. Muito difícil, porque esse contato, eles são preparados para isso, né? Para estar frente a frente numa turma de alunos, de pessoas. Então, estar distante disso gerou, como eu te disse, a palavra que eu vi em todo o tempo desse trabalho que eu fiz, Lena, com eles foi conflitos muito internos consigo mesmo. Eles foram, na realidade, a gente tem aquele conceito que a gente se conhece. A pandemia nos fez conhecer novamente, nos fez de ver de forma diferente. Profissionais com experiências, profissionais novos que se depararam com as mesmas agonias, com os mesmos medos, não é? Então, por isso que foi muito interessante esse trabalho coletivo, porque aí houve uma troca e uma certa tranquilidade, aquela coisa do senso comum. Agora eu te entendo, eu estou passando a mesma coisa. Teve um outro detalhe, Liliane, que eu observo também, é que muitos desses professores que fazem parte desse grupo que tu trabalha, é de uma escola particular, mas muitos deles também trabalham em escola pública. E a gente percebe que muitos professores se sentiram alijados de todo esse processo, né? Tipo, para muitos foi imposta uma situação, os professores não foram consultados, enfim, e eles simplesmente caíram de paraquedas ali nessa situação toda e tiveram que se virar. Eles tiveram que criar vários mecanismos, né? Porque, como tu disse, alguns são da rede privada e
outros das redes públicas. Então, havia, querendo ou não, uma associação de comparativos. Quem está tendo amparo, quem não está. E isso gera também todo um certo medo e dúvidas, receio de como eu vou desenvolver. Porque, às vezes, a precariedade do ensino, diante do que eles precisam, não dá resultado nas emoções deles, né? Então, eles veem um amparo de um lado e um desamparo do outro. Então, isso é muito relativo. Trouxe muitos conflitos realmente, né? E essa associação também trouxe uma certa dificuldade deles adequar para a realidade. Então, é um perfil diferente. Isso fez sofrer também. E o que você está sentindo a partir de agora? Vocês já tiveram alguns encontros, né? Que caminhos os professores estão descobrindo? Para que caminhos eles estão se direcionando a partir desse momento que a gente está vivenciando agora? Olha, Helena, do primeiro encontro para esse terceiro, houve uma modificação totalmente, até na forma que eles chegaram no encontro, né? No primeiro encontro é aquela coisa mais tensa de o que está acontecendo, o que vai ser proposto. No nosso último encontro, já tinha toda aquela dispersão de que a gente está conseguindo, a gente pode se organizar, vamos fazer algo conosco mesmo, porque a gente trabalhou no coletivo mais no individual, fazendo com que eles vissem que o comportamento que eles estavam tendo não era muitas vezes adequado para a realidade, fazer eles se entenderem dentro da sua individualidade. E isso agora no terceiro encontro, a gente viu assim que era visível. Eles estavam mais leves, menos tensos. Eles conseguiram se perceber, sem se exigir demais. Muitos professores nos assistem neste momento, professores que não tiveram ainda oportunidade e possibilidade de uma assessoria psicológica. Está ali na telinha esse professor aí, o que tu diria para ele neste momento? Eu quero dizer para vocês da área da educação que vocês se permitam e não se exijam tanto. É um período que nós temos que nos adequar para a realidade, sem esse nível de exigência. Eu quero dizer uma coisa, ofereçam o melhor, mas o necessário, porque o necessário vai evitar tanta sofrência e tanto nível de agonia que vocês estão vivendo nesse processo de pandemia. Então, tentem buscar leveza para aquilo que vocês sabem e podem oferecer diante da realidade de cada processo. Se tranquilizem. Acredito que isso é um período que nós vamos viver, mas que vai ser necessário nós aprendermos a lidar com ele. Obrigada. Essa é a minha dica. Muito obrigada por tua participação conosco, por essas palavras preciosas, com certeza, para muitos que nos assistem neste momento, que precisavam ouvir isso. Tá bom. Obrigado também. Eu quero dizer, é um tempo de nós nos adequarmos, mas não em sofrimento, mas trazer leveza para aquilo que nós decidimos fazer.